Olá, eu sou Giza Salim e aqui é o nosso canal Alquimia da Alma e hoje nós vamos estar aqui com alguns terapeutas que eu convidei para tomarem um café comigo no Alquimia da Alma. É um grande prazer estar com todos vocês aqui e hoje nós vamos começar, né, esse bate-papo, esse café convidando o nosso querido Fábio Campos para estar fazendo um ancoramento e uma meditação, para a gente abrir esse bate-papo, esse café. Então, Fábio, seja muito bem-vindo à Alquimia da Alma. Obrigado, Giza. Olá, pessoal. Então, vejam só, a gente vai fazer uma meditação bem rápida e a ideia é a seguinte: eu vou pedir para vocês visualizarem algumas coisas. Quem achar que tem dificuldade de visualizar, não tem problema, porque a intenção vale da mesma forma. Então, eu vou pedir para vocês visualizarem. Se vocês acham que tem dificuldade de visualizar, basta intencionar. A outra coisa que eu vou falar durante a meditação é sobre um oval de energia que tem ao nosso redor, que é como se fosse a nossa aura. Mas você não precisa acreditar nisso. Se você acredita ou você não acredita, o efeito da meditação é o mesmo. Então, eu vou falar desse oval, que equivale à área principal da aura da gente, mas se qualquer coisa que eu falar não ressonar com você, simplesmente continue a meditação, porque o efeito é o mesmo. E você vai ver que ao longo do dia você vai se sentir com a energia mais leve, mais pura, do sentido de estar rodando a sua energia. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, a posição dessa meditação, a gente tem que estar sentado, certo? Sem as pernas cruzadas, as pernas não podem estar cruzadas, os pés têm que estar com as solas dos pés apoiadas no chão, não importa se você está num prédio ou numa casa, tanto faz, o andar não é problema, mas é problema que você deixa as solas dos pés apoiadas no chão, e a gente senta com as costas eretas, mas não travadas, certo? Não precisa travar, basta estar retinha, e coloca as mãos com as palmas das mãos viradas para cima sobre as coxas, certo? Então, depois disso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas respirações lentas e profundas, que é para sinalizar para o corpo que a gente vai entrar em meditação. Então, vamos lá, vou fazer 3 respirações, inspirar e expirar 3 vezes, de maneira profunda e lenta, e, se eu quiser, eu fecho meus olhos para ficar ainda mais internalizado. Então, eu imagino uma pirâmide. Essa pirâmide é uma pirâmide de luz branca, mas aquele branco muito brilhante, como se fosse aquele branco prateado. E eu imagino que essa pirâmide de luz branca, ela está envolvendo inteiramente a gente, até o espaço abaixo dos nossos pés. Então, a pirâmide de luz branca, certo? Um branco prateado, brilhante, que está totalmente envolvendo a gente. E essa pirâmide é um símbolo de proteção, um símbolo para permitir que a gente rode apenas a nossa energia. Porque muitas vezes a gente pensa que existem energias boas e energias ruins, mas o principal é energias que são nossas e energias que não são nossas. Então essa pirâmide ela protege a gente para que a gente rode no nosso campo energético as energias que são nossas. Então a gente intenciona essa pirâmide é uma pirâmide grande, porque a gente está totalmente dentro dela, e essa pirâmide pega inclusive o espaço abaixo dos nossos pés. Então agora eu imagino aquele oval de energia que tem ao redor da gente, a nossa aura, mesmo que eu não consiga visualizar, eu intenciono. E nesse oval de energia é muito comum que a gente tenha nele umas massas, umas nuvens, tanto faz como você intencione ou como você imagine. Essas massas e essas nuvens, elas são energias. E algumas dessas energias não são nossas.
Então, o ideal é que a gente limpe esse oval de energia, esse campo energético, para a gente ficar trabalhando com as energias que são nossas. Então, como é que a gente faz? A gente visualiza, novamente, se você não consegue visualizar, apenas intencione que existe um tubo, certo? Então, esse tubo não é um tubo fininho, é um tubo razoavelmente grande. Eu costumo imaginar, imagine um assento de uma privada. É um exemplo meio estranho, mas é exatamente esse o diâmetro do tubo que você tem que imaginar. E esse tubo você vai conectar uma extremidade dele, certo? Abaixo do seu umbigo. Então você intenciona que uma extremidade desse tubo está sendo conectado abaixo do seu umbigo e a outra extremidade do tubo, você imagina que ela está percorrendo na direção do centro da Terra. Então ela está passando essa extremidade do tubo, ela está passando pela fundação do prédio ou da casa onde eu estou, está percorrendo o solo, está percorrendo areia, está percorrendo rocha, está percorrendo água, sempre na direção do centro da Terra. Está percorrendo eventualmente óleo, areia novamente, pedra, rocha, água, até chegar no centro da Terra. Quando ela chega no centro da Terra, essa extremidade do tubo, a gente imagina o centro da Terra de alguma forma. Tanto faz a forma que a gente vai imaginar, mas a gente deve imaginar de alguma forma. E essa forma pode também mudar quando a gente fizer essa meditação outras vezes. Então eu vou conectar essa outra extremidade do tubo de aterramento nesse centro da Terra que eu estou imaginando. E agora eu vou imaginar que com a minha intenção eu vou ativar esse tubo de aterramento, esse cordão de aterramento. Então, quando eu ativar, eu posso até imaginar que existe um botão do lado dele, eu vou apertar esse botão ou um interruptor. Eu vou imaginar que esse tubo ele começa a drenar todas as energias que não são nossas. Então, eu tenho a pirâmide que está por fora do oval, protegendo o oval de energias externas, e agora eu vou limpar as energias que já estão dentro desse oval da gente. Então, tem duas energias que são muito importantes a gente limpar. Uma delas, a gente pode visualizar ou intencionar, ela aparece como uma nuvem ou como uma massa negra. Então, essas são as energias que não são nossas, são energias de outras pessoas, ou de outros ambientes, ou de outras coisas, ou de outros seres. Então, essa energia que não é nossa, não necessariamente ela é ruim, mas simplesmente ela não é nossa. Então, a gente vai intencionar que ela seja drenada pelo cordão de aterramento para limpar esse campo energético da gente. Então, a gente investe alguns segundos imaginando que toda essa massa negra que tem dentro do oval da gente está sendo drenada pelo tubo de aterramento e a gente intenciona que essa drenagem continue mesmo quando a gente sair dessa sessão de meditação e a gente agora imagina que vai limpar um outro tipo muito importante de energia. Essa a gente imagina como uma massa ou uma nuvem branca, mas não é aquele branco bonito, vivo, é aquele branco pálido, como se a gente tivesse com água melada de leite ou de cal, que fica aquele branquinho meio ralo, meio pálido. Então essa nuvem dessa massa é a energia inconsciente. Então, é a energia que está no campo da gente, por causa da família onde a gente nasceu, ou por causa do lugar onde a gente nasceu, ou por causa do ambiente que a gente está, ou por causa do condicionamento que nossa educação nos deu. Então, a gente vai imaginar que essas massas brancas, pálidas, que estão no campo energético da gente, elas também vão sendo drenadas pelo cordão de aterramento. Então, agora, pelo cordão de aterramento, estão sendo drenadas tanto as massas negras, que são as energias que não são nossas, quanto as massas brancas, aquele branquinho pálido, que são as energias que são inconscientes. São os condicionamentos que eu absorvi, certos traumas, dessa vida, de outras vidas, se você acreditar, a parte de condicionamento de ancestralidade, tudo isso eu quero que seja drenado para poder
eu funcionar, eu rodar só com a energia que é minha. Então eu imagino investir alguns segundos nessa drenagem de energia branca e intenciono que mesmo quando a gente sair dessa sessão de meditação, essa energia inconsciente continue a ser drenada. Então, se eu quiser, eu imagino agora que a Terra, certo, está mandando para a gente a melhor energia terrena para a gente funcionar no dia de hoje. E essa energia terrena, ela entra pelas solas dos nossos pés, preenche os nossos pés, as nossas canelas, os nossos joelhos, as nossas coxas, e quando ela o quadril, e quando ela se encontra com o cordão de aterramento, essa energia passa a circular de volta para a Terra. Eu imagino que agora tem uma energia cósmica que é mandada pelo Ser Supremo. Você não precisa acreditar em nenhum Ser Supremo em particular, você pode imaginar que é o universo, que é Deus, que é alguma figura da sua religião, não tem problema o nome. Eu imagino que esse Ser Supremo vai mandar energia cósmica para a gente, essa energia cósmica vai atingir a gente no topo da cabeça, vai circular pelas nossas costas, e quando ela chegar no quadril, atinge novamente o cordão de aterramento e passa a ser drenada para o centro da Terra. Então, essas duas energias, a que vem da Terra e a que vem do Ser Supremo, que a gente chama de energia cósmica, é a energia que a gente deve estar rodando o tempo todo. Então, a gente imagina que agora, na base da nossa coluna, onde essas duas energias estão sendo drenadas pelo cordão de aterramento para o centro da Terra, a gente vai fazer uma mistura dessas duas energias. Então, grande parte dessa mistura vai ser energia cósmica, uma pequena parte vai ser energia terrena, e essa mistura ela vai preencher esse oval de energia, que é a nossa aura, que está ao nosso redor. Então, essa energia vai preencher esse oval de energia, que agora está limpo da energia preta, que é a energia que não é nossa, e da energia branca, que é a energia inconsciente. Agora que nosso oval de energia está limpo dessas energias que não são nossas, ele pode mais facilmente ser preenchido com essa mistura da energia terrena com a energia cósmica, que é a energia que a gente deve estar rodando no dia a dia. Então, imagino que esse blend, essa mistura de energia, está preenchendo o meu oval, o oval de energia que eu tenho ao meu redor. E quando eu sentir que esse oval de energia está preenchido, eu mexo os dedos dos pés, os dedos das mãos e posso sair dessa nossa meditação. Maravilhoso. Como vocês estão se sentindo com essa meditação maravilhosa e divina do Fábio? Nossa, muito bom, hein? Muito bom. Muito bom. Bom, falando um pouquinho, tá? Por que eu convidei o Fábio para fazer essa ancoragem? Acho muito importante que quando a gente está falando de espiritualidade, trabalhando com a espiritualidade, que a gente monte, né, um escudo de proteção para a gente e para quem vai assistir. Por esse motivo, eu convidei o Fábio para fazer essa meditação maravilhosa, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso que o Fábio tem aí desenvolvido, né, já há alguns anos, aonde ele traz um trabalho que ele desenvolveu que se chama o fogo do coração, né, que é mostrar o caminho para o próximo. Então, como ele passou por um processo muito grande de individuação, hoje ele guia pessoas a se conhecerem, a conhecerem a sua fonte, a sua essência. Então, Fábio, conta aí para gente um pouquinho desse trabalho que tu vem desenvolvendo aí, e que é maravilhoso. Eu já pude, né,
sentir esse trabalho do Fábio. Vocês hoje aqui sentiram um pouquinho desse trabalho, mas eu acho que ele é muito maior. Conta pra gente um pouquinho, Fábio, aí, dessa tua caminhada. O que acontece? Eu acho que vale a pena antes dizer como é que eu imagino o que é cura. Então, para mim, cura tem a ver com você modificar seu campo energético. Eu acho que a gente vive num ambiente, assim, o mundo ao nosso redor e o nosso corpo, na verdade, é um grande sistema de mensagens. Então, a gente está o tempo todo recebendo mensagens para guiar a gente no nosso caminho, no caminho que a gente decidiu seguir. E quando a gente tem uma doença, quando a gente tem uma sensação desagradável no corpo, isso também são mensagens. As sensações agradáveis e positivas também são mensagens, mas quando elas são agradáveis e positivas, a gente tira para o lado. Quando o problema que se incomoda mais é uma emoção, ou um estresse, ou uma ansiedade, ou uma depressão, uma doença física, a gente se incomoda muito. Quando a gente Ignis Cordis, que é o nome dessa técnica, o fogo do coração. O fogo, na verdade, é a simbologia do espírito, certo? Porque a gente, pelo menos, novamente, isso é o que eu acredito, mas o método não precisa que ninguém acredite para ele funcionar. Ele funciona independente da crença. Então, eu acredito que a gente tem no coração da gente uma centelha, como se fosse a nossa alma, a nossa criança interior. Você pode chamar por vários nomes. E essa centelha divina, ela é uma energia real. Ela é uma energia que muitas pessoas conseguem de verdade sentir essa energia. E mesmo que elas não consigam sentir a energia em si, elas conseguem sentir a energia. Então, curar. A gente fala em alterar o campo energético da pessoa. E quem altera o campo energético da pessoa é a própria pessoa. Você, na verdade, fornece o ambiente para que aquela alteração funcione. Então, é um processo de autocura. Você, ou seja, o cliente vai curar a si próprio. O papel do facilitador é o que o nome diz, vai facilitar aquele ambiente energético para que aquela cura, ou seja, aquela mensagem ocorra. E essa mensagem, na verdade, ela muitas vezes se materializa como uma cura física, por exemplo, ou mental, mas na verdade, muitas vezes ela transcende o que é uma cura física e mental. Muitas vezes você abre a sua vida ou a sua mente para uma realidade que você nem imaginava e você consegue uma coisa que eu considero até mais profunda do que a cura física, que é encontrar o seu propósito ou realmente passar a encarar a vida de outra forma. Então, essa é uma técnica que, como é que eu diria, você trabalhando com essas energias, porque a gente tem a impressão que as coisas não são inteligentes. Mas as coisas, a gente é muito, assim, o ser humano, quando eu digo a gente, o ser humano é muito, a palavra técnica é antropomórfico, tipo assim, o que não é ser humano é burro, não pensa. Mas, na verdade, a natureza é uma coisa viva, certo? E a natureza pensa, e os animais pensam, as plantas pensam, mas as energias também têm uma inteligência. Então, novamente, se você quiser encarar do ponto de vista psicanalítico, você pode até esquecer a palavra energia e observar quantos diálogos internos a gente não tem. Então, quantas vozes ou quantas opiniões a gente não tem dentro de nossas próprias mentes. Eu costumo dizer que a nossa mente, ela é totalmente falante, né? É uma mente falante. A gente está o tempo inteiro ali, parece que tem uma conversinha, uma outra vida dentro da nossa mente. É algo espetacular. E Fábio, tudo isso, todo esse teu caminhar aí, esse teu conhecimento, esse teu método que tu desenvolveu, tu enxerga que isso é uma jornada para a individuação do ser, um ser único,
né? Um ser que encontra o seu caminho. Tu olha por esse lado? Eu totalmente nisso, Giza. Eu acho que. Então, eu vou dar um exemplo prático. Eu uma vez fiz uma sessão de cura com uma determinada pessoa, e o que acontece? Veja, a gente tem que entender que uma sessão de cura, na verdade, é uma sessão de empoderamento. Você vai se empoderar. Então você vai cada vez mais tomar consciência do seu poder de criação, de controlar seu próprio corpo, sua própria realidade, esse tipo de coisa. Isso não é uma coisa que eu fale para o cliente, é uma coisa natural. Então, o que foi que houve? Um exemplo prático. Uma vez eu tive uma pessoa, a gente fez uma sessão de cura, ela foi curada de uma doença que é considerável incurável, mas o que foi que houve? Inclusive comprovada por exames posteriores, esse tipo de coisa. Mas o que foi que houve? Ela, antes de fazer esses exames comprovando, ela pegou uma licença com vencimentos do trabalho por causa da doença que ela tinha sido curada. Então, isso aí é uma coisa que você está dizendo para o seu subconsciente, que na verdade existe uma vantagem para você em ter a doença. Então, Sim. o que foi que houve? Alguns meses depois, essa doença voltou. E ela apesar da coisa como curada, ela reproduziu novamente a doença. E o que foi mais. E muitas pessoas fazem isso, né? E muitas pessoas fazem isso com doença, se colocar num lugar de vítima também, porque se eu me colocar em lugar de vítima, as pessoas vão ter pena de mim. Então, são mecanismos que a gente vai criando no nosso inconsciente, que a gente traz para o nosso consciente. É isso, né, Fábio? E o que foi que houve com ela? O mais interessante é que depois que essa doença voltou, ela finalmente entendeu que ela teria que se abrir para esse lado de entender mais como o subconsciente dela funciona. Então ela passou a participar das meditações, uns encontros que a gente faz, e o que foi que houve? Ela depois se autocurou novamente. Então agora já faz muitos anos que ela se autocurou pela segunda vez dessa doença, que é considerada incurável. E hoje ela diz para mim, ela diz, Fábio, olha, eu tenho vergonha dos meus amigos, porque eu não sei explicar para eles. É uma coisa tão radical que eu não consigo explicar para os amigos que eu tinha, para minha família, quem eu era e quem eu sou agora. Quem eu me transformei, né? É a própria alquimia. No que eu me transformei. Exatamente, porque ela diz, minha vida hoje, minha forma de encarar o mundo, minha felicidade, meu propósito são totalmente diferentes. Ainda bem, veja só a mensagem, ainda bem que eu tive a oportunidade de ter 2 vezes essa doença para entender esse processo, essa realidade que existe além do que eu acreditava que existia. Muito, muito bacana, muito. Isso recompensa, né? Recompensador para a alma da gente saber que a gente pode ser, né? Um canal para ajudar outras pessoas a se curarem. E uma coisa que eu sempre costumo dizer: quando a gente faz uma cura, ela pode, né? É aquela, eu não gosto de chamar de doença, não é uma palavra que eu gosto de usar, mas aquela questão, ela pode sim retornar o nosso campo. Dentro da alquimia, a gente trabalha muito isso. Por quê? Porque eu não tive a consciência de que realmente eu preciso me curar. Eu até quero, né? Se a gente pegar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que usa drogas. A pessoa, ela só vai deixar de usar as drogas se ela tiver a consciência de que aquilo faz mal para ela, e ela muitas vezes vai até o fundo do poço, né? E tem aquele último respiro. Estou sendo bem drástica aqui, porque é realmente isso. Então, a nossa mente cria digamos assim, esses empecilhos, né? Essas questões da nossa vida, para realmente a gente aprender quem realmente a gente é e o que a gente pode. Então, a verdadeira cura, ela só vai se transformar
quando o ser quer ser consciente. Tô certa, Fábio? Eu acho que é perfeito. Eu acho que você tocou num ponto que é essencial. Veja, isso é interessante porque a ciência, nesse ponto que você tocou, ela hoje concorda com a espiritualidade. Então, o que acontece? A gente tem duas mentes, que até tem um cara que ganhou o Nobel de Economia, chama-se Kahneman. E esse cara descobriu, entre aspas, eu digo descobriu porque é uma coisa que a gente já fala no esoterismo há séculos. Descobriu que a gente tem, e Freud falava, é a base da psicanálise. Ou seja, ele descobriu ou provou, ou demonstrou que a gente tem a mente rápida e a mente lenta, que são duas formas diferentes da gente chamar do consciente e do inconsciente. Então, a mente rápida, que é o inconsciente, ela está funcionando. Eu não posso descansar a mente rápida e fazer meu coração parar, ou eu parar de respirar. Não vai funcionar. Então, a mente rápida, que coordena esses processos, ela está o tempo todo funcionando. Mas ela vai simplesmente fazer o nosso coração bater. E a mente consciente, que é a mente lenta que ele chamava, ela é uma mente cara. Então, se a gente para pensar conscientemente, consome muita energia. Quantas vezes a gente não chega no fim do dia e diz: eita, eu cansei de fazer essa tarefa, estou com a mente realmente cansada. Isso é a mente lenta. É porque A, a nossa mente, né? A nossa mente, às vezes, o físico a gente consegue descansar, mas descansar o mental realmente é um grande problema, porque mal, ou que alguma coisa que a gente está fazendo faz mal. Mas porque a gente vive de sugestão para ele, ou que alguém falou para ele, ou se você acreditar em vidas passadas, da educação que a gente teve, então tudo funcionando. Ele vai ganhar se eu não convencer ele, certo, com as sugestões. Então a gente simples, mas não é. Sugestão é uma coisa super poderosa, não precisa nem ser energia. Então, cura. Se eu não curo o meu inconsciente, certo? O meu consciente não é forte o suficiente, porque ele teria que estar funcionando o tempo todo, e para ele estar funcionando o tempo todo, eu vou exaurir minha energia. perfeito. Perfeito. E o que que o Nênio poderia complementar aí com o trabalho dele de psicoterapeuta, né? Pegando já aí esse gancho do Fábio aí, a gente sabe que eu sei, né? Porque eu converso muito com cada um de vocês. O Nênio, ele gosta muito de trabalhar o autoconhecimento. E nessa tua caminhada aí como psicoterapeuta, o que que tu acha, que gancho que tu pode pegar desse contexto que o Fábio está nos trazendo, e nos falar um pouquinho da cura também. Perfeito. Gisa, primeiramente, muito obrigado pelo teu convite. Seja Bom dia a bem-vindo, meu todos querido. e boa tarde, boa noite para todos que forem ver esse vídeo posteriormente. Então, eu tenho uma ligação e uma história muito bonita com a questão de cura, com a questão de autoconhecimento. Antes de falar um pouco do meu trabalho, eu acho necessário falar um pouquinho dessa minha trajetória, né, com o autoconhecimento. Como muitas pessoas, né, pessoas que eu já me relacionei, pessoas que eu já atendi como psicoterapeuta, eu, uh, eu tenho, como eu posso dizer, eu vivenciei, eu nasci em uma família com muitos condicionamentos, né? Com muitas crenças limitantes. Eu vivia em um ambiente bastante pesado. E quando eu digo pesado, não por questões externas, mas pela própria forma de pensar, aquelas crenças limitantes que a gente já conhece, né? Não vai dar certo, nasceu assim, vai morrer assim.
E isso me tornava uma pessoa, isso fazia com que eu fosse uma pessoa muito amarga, uma pessoa que sempre estava reclamando, sempre nos processos em que, nas empresas que eu trabalhava, né, nos processos que eu participava, ou eu estava atrapalhando o processo de alguém, ou eu estava atrapalhando o meu próprio desenvolvimento. E isso fez com que eu começasse a entrar em um clima tão pesado, tão de angústia, que me fez começar a procurar o autoconhecimento, né? Eu, Porque, fa- assim, é, eu, eu a, falei, olha, oi? a gente sabe que num contexto familiar, a família, ela gosta, eu digo assim, né, muito, ela tem uma crença. E às vezes, quando a gente é diferente, eu sei porque eu sempre fui uma pessoa diferente da minha família, né? Eu gosto de dizer que eu sou a ovelha negra, negra mística, né? E aí, quando a gente é a ovelha negra mística, a gente é o diferente. E aí a gente começa a notar que a gente está dentro de um contexto, de um Uhum, lugar que não é nosso, que não pertence exatamente. a nós. Eu não sei se tu tinha esse sentimento, mas Muito. uma coisa que eu sempre costumo dizer, eu digo para minha tia, né? Porque quem me trouxe para o caminho da espiritualidade foi a minha tia desde muito nova. Eu me escondia dentro do meu closet, do meu quarto, para fazer as minhas magias, como eu digo. E eu digo para minha tia: não, essa família não pode ser minha. Eu devo ter olhado para essa família e disse: eu preciso enganar e eu venho no susto. Tô vindo no susto, vou descer agora, porque esse povo não faz parte, né, da minha consciência, não faz parte da minha vida, porque Uhum. era como eu sempre me sentia. Então, hoje eu brinco com ela. Não, esse povo aí, eu olhei para eles e disse: olha, eles estão lá, ó, aqueles dois estão lá, estão fazendo uma coisinha, eu vou descer lá agora e vou indo, pegando aqui o tubo de luz e vou descer lá. É uma brincadeira que eu faço, né, gente? É, Mas são experiências bem complexas que a gente passa, né? Então, por todo esse contexto que eu vivenciei, eu comecei a aprofundar bastante no autoconhecimento. E, sem dúvida, o autoconhecimento foi a chave para a minha liberdade. A partir do momento que eu comecei a questionar as coisas ao meu redor, o comportamento das pessoas, meus próprios comportamentos, as coisas começaram a mudar, assim como um passe de mágica na minha vida. E aos poucos eu fui percebendo que o autoconhecimento era a área que eu queria atuar, era o que eu queria para minha vida. Eu sempre tive a facilidade de entender, interpretar o perfil das pessoas, o comportamento das pessoas. Eu fui recebendo esse feedback das pessoas ao decorrer do tempo, né? Eu sempre tive essa conexão muito fina, né, com os sentimentos, com as atitudes das pessoas ao meu redor, repetições de padrões. Então, cada vez mais que eu fui me aprofundando, eu fui percebendo isso e entendendo isso melhor. E foi então que eu resolvi, né, a começar a minha formação como psicoterapeuta holístico. E atualmente eu trabalho com uma ferramenta chamada de matriz do destino. Essa ferramenta é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, me ajudou bastante e ajuda as pessoas com as quais eu utilizo essa ferramenta. Hoje eu utilizo a matriz do destino juntamente com o tarô, né? Eu faço uma combinação bem legal. E está sendo muito bom, está sendo muito bom. Eu estou cada vez mais me realizando enquanto pessoa, enquanto profissional. Já passei por diferentes áreas, eu acho que as pessoas que vão me ouvir vão se identificar com isso. Eu comecei pela área gerencial, trabalhei em diferentes empresas, tentava me realocar em diferentes grupos, aquele sentimento de vazio gigantesco, aquelas tentativas exacerbadas de sempre estar querendo entrar em um determinado grupo, ser aceito por determinada pessoa, fez com que hoje eu me encontrasse na psicoterapia holística. E essa é minha vida, é por isso que eu sou apaixonado, por fazer as pessoas entenderem quem de fato elas são, para que elas vivam de maneira mais fluida na vida, para que elas saibam os seus próprios potenciais, para que elas não se espelhem nas outras pessoas, em busca de aceitação, em busca de aprovação, como eu fiz muito na minha vida. Então, o meu trabalho é para demonstrar às pessoas o seu próprio potencial e fazer com que elas conquistem seus objetivos pessoais, fazer com que elas fluam na vida e sejam pessoas mais leves, tanto para si quanto para os outros com as quais elas se relacionam. gratidão aí, Nênio, por, né, a gente ter escutado. E nós vamos aproveitar aqui o gancho do Nênio. E eu estou sabendo que a Érica
Ela é uma baita de uma taróloga, gente. E eu também estou sabendo que ela está fazendo um estudo, um passarinho me contou aí, dos arcanos, né? O que os arcanos podem influenciar na vida das pessoas, como isso pode levar à cura. Érica, minha querida, seja muito bem-vinda. Conta aí um pouquinho para gente sobre. Eu amo, gente, eu amo essa história arcanos, o tarô. E eu também tenho estudado bastante o tarô, né? Até por causa da psicanálise. Sim. E conta pra gente aí, Érica, um pouquinho desse teu trabalho, desse teu estudo. E eu acho que vai sair até um curso, gente, aí, porque a Érica vai nos contar num outro momento. Mas conta aí pra gente, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gratidão imensa pelo seu convite. Um beijo aí, Mari, Fábio, Nênio, cada um trazendo um pouquinho da história, né? Que a gente vai agregando, aprendendo. Então, eu sou a Érica, né? Também formada em psicanálise, taróloga, cartomante, porque eu trabalho com outros oráculos também, né? Oraculista. Ela é bruxinha, ela é bruxinha, é bruxinha. Nada que uma magia bem feita não ajude, né? Bruxinha, 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 que nem eu, bruxinha. Nessa ideia da cura, eu comecei a perceber, como o Fábio fez, né, o nosso ancoramento maravilhoso, a gente também pode pegar o arquétipo dos arcanos e a pessoa meditar sobre aquele arcano para saber o que aquilo traz para individualmente, né, para a pessoa. Porque se você tem um arcano do eremita, por exemplo, você tem que saber que você tem que parar, que você tem que pensar, que tem aquele momento que você já buscou toda aquela sabedoria, né? Aquela lanterna que você ilumina um passo de cada vez, sabe Ô, onde... Érica, se tu quiseres me pegar como exemplo, o meu arcano pessoal é os enamorados. Então, se tu quiseres me pegar como exemplo para explicar um pouquinho do teu trabalho, para quem Sim, está nos assistindo aí, para os nossos colegas aqui, os nossos sim. amigos, né? Se tu quiseres me pegar como exemplo, Claro, claro. Então, sobre a cura, o que você pode tirar dos enamorados? Porque se ele é o seu arcano pessoal, você tem que ver tanto o lado bom, né? O lado luz daquele arcano, como o lado sombra, que você tem que trabalhar, que tem aquelas coisas que a gente tem que curar. Então, você provavelmente é uma pessoa que quer tudo ao mesmo tempo e às vezes acumula muitas coisas no sentido de escolhas mesmo. E aí, às vezes, você fica sem saber o que você vai escolher primeiro, o que você vai focar primeiro, sabe? Porque você quer muito, você quer tudo. Nós podemos dizer então assim, os enamorados eles têm dois caminhos, né? Porque a Sim. gente tem aquela carta, gente, que eu vou só interromper um pouquinho a Érica, o que acontece? Todo mundo acha, veio a carta dos enamorados, o meu Já crush, como gosto de que dizer, vai fofinho, ser... né? Oi? Faz, ai, que bonitinho, é um casal, que É um fofinho. casal, não, gente, são dois caminhos. E Sim. tem uma história dos arcanos dos enamorados, que eu não sei se a Érica quer contar a história, né? Que é uma escolha ali que o rapaz queria fazer entre a mãe é uma coisa assim, são dois caminhos. São várias histórias, né? Porque traz muitas informações, abre muitas interpretações. Aquela pessoa que está ali em cima de olho é uma sogra, né? É aquele anjo da guarda, é o seu inconsciente, porque a cabeça está sempre ali trabalhando, tentando fazer aquelas escolhas. Tem várias simbologias ali, como Adão e Eva, tem a serpente, para você pensar bem antes de escolher, para não escolher o caminho que vai te levar a problemas. Então, a pessoa que tem o enamorado como arcano pessoal, ela quer tudo, só que quando ela tem tudo na mão, ela fica sem saber o que ela vai focar primeiro. Então, é isso que a pessoa vai trabalhar, vai buscar organizar, né? Então, esse estudo que eu faço fala sobre o arcano da pessoa dentro de cada área, o que ele pode representar, tanto no ponto positivo quanto no ponto negativo, para Tá, mas orientar a pessoa
no seu Mas caminho individual. quando a gente faz esse cálculo aí, a gente não olha só para o arcano pessoal, porque eu sei, a gente tem todo o cálculo do dia do nascimento, do mês, do Sim. ano, então a gente tem que olhar todos os arcanos, a gente está aqui com uma mandala, né? Eu estou te falando isso porque eu gosto muito de trabalhar com a mandala, até pegar, eu acho que o Nênio também pode falar um pouquinho sobre isso, pegar ali a nossa mandala mesmo da astrologia, e aí como se cada arcano ali tivesse um caminho, porque né, a Giza tem ali, nós conversamos sobre... Como o Nênio faz a matriz do destino, ele usa todos os arcanos dentro da numerologia da pessoa, né? Então, ele usa todos. Eu optei por começar a fazer do arcano pessoal e a combinação desse arcano com a carta do louco. Porque o caminho do louco. Isso, porque o louco é uma carta coringa, né? Ela passa em todos. Isso, ela entra junto com todos ali, e por ser o zero ali, né? Pode ser o início, pode ser o fim, ele cabe em qualquer canto ali. Porque assim a pessoa vai cuidar primeiro daquela parte individual, porque eu optei. A pessoa, se ela tiver todos os arcanos ali, no meu estudo, por exemplo, ela pode se atrapalhar um pouco. Então, primeiro organizar a parte individual com o seu arcano pessoal, que você vai saber o geral da sua vida. E aí, se a pessoa quiser, lógico, aí a gente vai fazer toda uma numerologia sobre as outras áreas, como a mandala astrológica, né? Combinar com Érica, me responde uma pergunta aqui que eu tô curiosa, tá? Eu tenho estudado, eu tiro tarô desde muito nova, e só que, gente, eu tiro meu tarô muito pela minha intuição, né? E eu tenho estudado muito o tarô e a energia de Yang. Porque, assim, ó, dentro da visão de Yang, o tarô ele não usava para a gente fazer uma leitura, uma tiragem. Ele usa como arquétipos, né? Então, assim, nós temos os nossos arquétipos coletivos. Vamos pegar a roda, por exemplo, né? Que tem a roda da fortuna do tarô. Eu não tenho nenhum tarô aqui para mostrar para o pessoal, mas assim, a roda ele é um arquétipo universal. Sim. Certo? Sim. Então, dentro da visão da psicanálise, a gente sabe que o tarô ele é visto de uma outra maneira. Correto, né? Então, ontem não, foi quarta ou quinta, não me lembro do dia que eu tive um encontro com o Nênio aqui, a gente bateu um papo e eu disse para ele ali, ele me mandou um material para mim conhecer um pouquinho sobre mim mesma, e aí eu falei para ele que há muito tempo o eremita vem aparecendo na minha caminhada, vem com a lanterninha, né? Hoje de manhã eu até comentei com o Fábio, tu também tem o eremita no teu campo, porque eu fui rapidinho lá ver quais eram os arquétipos que estavam no campo do Fábio, então me veio o sábio, me veio o curador, me veio o eremita, né? Dentro dessa visão aí, o que tu nos fala sobre o eremita? Porque o eremita é um ser maravilhoso. Sim. Nos fala sobre esse arquétipo. Agora ele está aqui grudadinho com a Giza, mas também está grudadinho com o Fábio. Não fiz esse cálculo das outras pessoas que estão aqui, mas o que tu me fala desse contexto, desse arquétipo? Então, o eremita, ele traz na carta um senhor, né? Vestido no inconsciente coletivo, a gente lembra muito do Mago Merlin, né? É o meu mago. É o meu mago, ele é o meu mentor na bruxaria. Então, porque ele traz, né, aquela capa, aquela indumentária, né, que a gente já conhece, e ele vem com um cajado e uma lanterna. Muitas pessoas podem olhar e falar assim, é uma pessoa que tem uma dificuldade ali para andar e tal, mas não é bem assim. É uma pessoa que já buscou aquele conhecimento,
quem carrega o eremita, o que acontece? Você pode tirar ali uma carta para você por dia, vou até fazer essa proposta, né? Se a pessoa quiser, ela pega o tarô, vai lá e tira um arcano para ver aquele dia, o que está na vida dela naquele dia. E dentro daquele arquétipo, ela procurar saber o que ela pode fazer. E o eremita traz aquela consciência de que você está sempre em busca do conhecimento, mas você já chegou em algum lugar. Então, você já sabe bem onde você quer ir, por isso que ele vem com aquela lanterninha iluminando um passo de cada vez, né? Não é aquela coisa que ele sai só de dia. Não, ele pode sair à noite, mas ele tem aquele cuidado. Ele já sabe onde ele vai com as pisar. sombras, né? Ele lida muito com as sombras, sim, que é esse processo de cura, gente. Porque o que acontece? É uma coisa que talvez vocês podem até ficar bravos comigo, mas aquela coisa que o terapeuta holístico ou o terapeuta místico tem mania de dizer: eu sou luz, eu sou luz. Aí tu pergunta assim para ele: mas aonde está a tua sombra? Não, sombra não existe. Eu não tenho sombras, eu não tenho escuridão, eu só sou luz. Gente, se a gente não trabalha a nossa sombra, a gente não chega na luz. Exatamente. Porque o eremita traz isso, né? Você está andando ali, mas você sabe que a sua sombra está com você. Então, ele sabe para onde virar, para onde ele precisa iluminar. Porque e aí a sombra vai junto, né? Self, né? Porque a gente traz o nosso self. É o equilíbrio, é entender que a nossa sombra ela faz parte de nós. Né? Eu estou aqui Sim. agora gravando com vocês, aí eu vou me irritar, vai me dar um troço aqui, eu vou ficar braba, eu vou me irritar. Isso é uma sombra minha. Sim. Né? Então, assim, eu entender que, peraí, por que eu me irritei, por que eu briguei com a Érica, por que eu briguei com o Fábio lá no nosso encontro, o que me irritou, qual foi a minha sombra? Sim. Né? E ele, com aquele cajado dele, eu acho, para mim, né, é uma ferramenta que mostra que se você tem uma dificuldade, mas você já sabe que você tem uma ferramenta, eu preciso pular ali, mas se eu tiver uma ferramenta para apoiar, para me dar um impulso, eu vou conseguir. Porque aquela dificuldade é a minha sombra, mas eu busquei uma ferramenta para me ajudar. E é isso que os arcanos fazem. É uma ferramenta para ajudar a pessoa a se curar das suas sombras, das suas crenças, né? Porque às vezes a gente olha e não aceita, né? É um autoconhecimento profundo, né? Porque o tarô, né, Érica, ele não é superficial, ele não é adivinhação. Não. É isso que as pessoas acham. Eu vou lá na cartomante, eu vou lá na taróloga para ela adivinhar o meu futuro. Não. O tarô é muito maior do que isso. Sim, muito, muito. Você sentar ali e pegar uma única carta, um arcano, você vai tirar tanta coisa daquele arcano. E se você sentar com outras pessoas, elas vão te fazer mais questionamentos, vão te dar mais informações, passar a visão delas, e você vai ver que tem muito mais a acrescentar ali. E é uma coisa que, para mim, é infinita. E então tu consegue, vamos tirar, tu tem aí, tá com o tarô por aí? Deixa eu pegar para você. Pega aí, ela vai pegar para mim, vamos ver. O que ela vai tirar? E depois ela pode tirar um conselho hoje para todo mundo aí, algo bem profundo. Pessoal, eu acho incrível também o quanto que a nossa data de nascimento diz a respeito da gente, né? Ela se liga com os arquétipos do tarô, ela fala sobre a nossa essência, né? Fala sobre o nosso caminho de vida. Se as pessoas soubessem o quanto de informação carrega apenas a sua data de nascimento, né? A gente já começaria a caminhar no mundo de uma forma diferente, né? Ver as coisas por um ângulo diferente. Ela vai tirar, vamos ver o que vai vir aí. Oi? Olha só, Giza, para você hoje, o sol. Ou seja, hoje um dia iluminado em todos os sentidos, né? Você está com o seu trabalho que é maravilhoso, o caminho que você escolheu é um caminho que vai levar luz para muitas pessoas, é algo que você também está começando, você escolheu certo, tá? Né? É um princípio muito bom. Então, hoje é um dia maravilhoso para você continuar e dar andamento naquilo que você está se propondo a fazer. Com o arcano do Sol, porque o Sol traz isso, né?
Essa busca Maravilhoso. em todos os sentidos, né? Eu gosto de dizer, dentro da fraternidade, a gente fala sobre o grande sol central, né? O grande sol central é o que está regendo a nossa vida, é o que está trazendo um movimento, é maravilhoso. Tu vai tirar agora um aí para o coletivo? O pessoal que está aqui com a gente? Eu recebo esse sol também, viu, Érica? Eu divido com vocês, porque eu acho que hoje esse encontro aqui ele não estaria acontecendo se não estivéssemos todos aqui, né, propostos, e cada um de nós tirou esse tempinho para estar aqui. Isso é muito importante, gente. Ó, no coletivo, que bacana, saiu o mago. Né? Aquela carta da pessoa que tem todos os elementos, né? Sabe manipular, sabe fazer. Então, gente, já sabe fazer. Então, bora pôr em prática, né? Eu gosto de dizer, Érica, que o mago é quando você já está com a faca e o queijo na mão. Só falta Os fazer. alquimistas estão chegando. Passo, né? Os alquimistas estão chegando. Falhou o áudio da Érica. Exatamente, porque a informação está aí, né? Como o Nênio falou, a gente já está com a faca e o queijo na mão. Tem tudo aí, basta a gente dar o primeiro passo, buscar e falar, não, eu vou fazer, né? Eu vou enfrentar aqui, vou fazer, eu gosto disso, vou fazer. Não ficar só ali olhando, né? Botar a mão na massa, né? É dar o primeiro passo, é perder o medo do julgamento, é ir com o que você tem. Às vezes você acha que você tem pouco, mas você tem muito mais do que você imagina. Então, o mago vem falando que você já tem todas as ferramentas para fazer o que você precisa, para levar ao mundo o seu conselho, a sua mensagem, a sua inspiração. Eu me conecto muito com o arcano do mago, eu gosto bastante. Eu também. Às vezes, isso conversando com outros terapeutas, até amigos terapeutas, né, amigas, às vezes a pessoa faz tantos cursos, gosta, busca tanto conhecimento, aí tá lá com uma gaveta cheia de certificado, de diploma, mas não tem aquela coragem de não. Aí falar, agora eu vou fazer o que eu gosto, eu me preparei, e fica ali preso, né? Eu costumo dizer que o certificado ele não é nada, porque tá lá, né? A gente tem que botar a mão na massa. Tu queres tirar, né? Tu queres tirar mais algum tarô aí? Ó, vamos lá. Nênio, e o seu hoje? Opa, maravilha, vamos lá. Olha isso, ó, o pendurado. O pendurado. Ou seja, hoje é um dia de você pegar uma situação e olhar sobre outros ângulos, né? Enxergar a vida de outras formas. Às vezes, alguma coisa que você está tentando resolver ali e você não está achando a solução, é porque deve estar de outro jeito. Ouvir outras opiniões, que às vezes a gente, né, não para ouvir uma pessoa dar um conselho. Então, hoje é o dia de olhar a vida de outras formas. Maravilha, gratidão. Viu? Gente, enquanto a Érica vai tirando aqui, eu vou dar alguns avisos. Só um momentinho, Érica. Que nós vamos ter todas as informações sobre todos os terapeutas que estão aqui, tá? Então, vai estar nesse vídeo as informações, as redes sociais, vai estar os contatos também, e vai estar, quem precisar de alguma informação também, entre em contato comigo. E outra coisa, curte, compartilha aqui, não interessa a hora que você está assistindo, o momento. Se esse vídeo chegar para você, é porque faz parte da sua caminhada, então fique esperto, hein? Exatamente. Olha, Fábio, que interessante a carta da força, né? Dentro até da meditação que você fez, mostra o quê? Que você já sabe que a força nem sempre é aquela força física, né? Aquela força bruta, que você já sabe que a força também pode vir da consciência, do mental, entendeu? Que para conseguir o que quer, às vezes um planejamento, um autoconhecimento vale mais do que a força física, não é verdade? Muito obrigado, perfeito. E a Mari. Tu vai tirar para Mari. Isso. Gratidão. Gratidão. Mari, o julgamento.
Eu vejo muito essa parte do arcano do julgamento como o auto-julgamento. Talvez você esteja se cobrando demais, entendeu? Às vezes você quer mostrar o que você faz, o que você é, e você quer mostrar o que você gostaria, mas não se preocupa com isso não, viu? Mostra exatamente quem você é, que as pessoas vão gostar da sua pessoa. Então, eu vejo muito a carta do julgamento assim, como o auto-julgamento. E às vezes a gente se julga tanto, né? E nem precisa. Então, Verdade. Hoje, não precisa, não. Hoje se joga e mostra e pronto. Ai, obrigada, Érica. Gratidão. Sempre que tem uma taróloga raiz, como eu costumo dizer, a gente não consegue fazer um encontro sem a taróloga tirar. Eu sei porque eu sou doente por tarô. A taróloga, ela vem, ela quer, é muito bom isso, né? Porque traz toda uma energia maravilhosa. Érica, querida, gratidão, assim, pela tua disponibilidade. Muito, muito mesmo. E agradeço a todos que estão aí, né, que trouxe um pouquinho de conhecimento de cada área aí, que vai ser algo maravilhoso para todo mundo que vai assistir, porque cada um vai se identificar, vai buscar um caminho. Com certeza, quem assistir esse vídeo é luz para muita gente aí. Gente, eu quero agradecer muito a Érica, tá? Eu sei que ela tem um compromisso. Sim. Então, nós vamos liberar ela e eu já quero aproveitar, Érica, para te convidar a estar com a gente em próximos cafés aqui que nós vamos fazer no Alquimia. Então, se sinta convidadíssima, tá? E um dia iluminado para ti. E gratidão por estar aqui e ter aceito o meu convite. Fiquei muito feliz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um grande beijo. E ainda depois eu vou assistir de novo, porque tem muita coisa aí para pensar. Com certeza. Beijo, minha querida. Vai com Deus aí. Beijo. Que seja maravilhoso. Gente, agora nós vamos aqui conversar um pouquinho com a Mari. A Mari, ela é maravilhosa. Ela trabalha com a cura de uma outra maneira, né? Ela gosta muito de passar a cura para as pessoas com as suas terapias essenciais. Então, ela faz sabonetes, ela faz essências, aromatizantes, e ela, pelo que eu estou sabendo, ela desenvolveu essa linha aí com os mentores espirituais dela. Então, Mari, conta pra gente como que tu leva a cura para as pessoas com as tuas essências, né? Eu falo essências no modo geral, e com as tuas ervas, porque a Mari também é herveira, viu, gente? Também é bruxinha. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para os horários de quem for estar acompanhando e assistindo esse nosso café na Alquimia da Alma. Eu quero falar um pouquinho na questão assim de cura. A cura, quando eu interpreto essa fantástica condição humana que todos nós temos a capacidade de auto se curar. E as ervas, ela traz com elas a questão da potência dos 4 elementos fundamentais, né, que compõem a energia vital. E através do processamento que a gente faz com as ervas, então eu produzo banhos energéticos, que são os banhos de ervas, que vêm aí do conhecimento milenar, né, da nossa cultura. E aí, através dessa utilização, dessa energia que a erva traz, ela vem não só curar, mas ela é como se fosse o elemento que complementa a sua cura. Por quê? Porque vem a autossugestão. Então, quando nós usamos essa autossugestão para uma pessoa que, através daquela conexão com o banho, com as ervas que ali foram colocadas, ela vai entrar num processo de calma, num processo de equilíbrio, num processo de um emocional mais tranquilizado. E quando você verbaliza isso para o outro, isso tem uma potência, porque vem a energia junto.
a energia da palavra, o poder da palavra. Então, o próprio Cristo fala, né? A tua fé que te cura. Então, quando nós colocamos isso para fora e desejamos isso para o outro, a erva vem de um complemento. Então, eu gosto Mari, falando aí, tu falou Cristo fala, né? E aí eu me lembrei aqui de um estudo. Quando eu comecei a estudar as ervas, eu tenho dentro da minha família aí um grande relacionamento com as ervas. Eu tive um avô herveiro, né, que curou muito as pessoas com as ervas. E dentro desse contexto, quando o menino Jesus nasceu, secavam, né, a roupa dele nos ramos de alecrim. Tu tens esse conhecimento, e o que nos traz dessa erva? Me veio aqui agora, foi uma intuição, dessa erva da alegria, que eu tenho até meu olho. O alecrim, ele é uma erva sagrada, pelas suas potencialidades, né? Ela é energeticamente curativa, ela traz esse avivamento para os teus chakras, né? Ela possui essa potencialidade. E além disso, também Jesus recebeu dos 3 magos os incensos, né? Mirra. Então, assim, trabalhar com ervas em conjunto faz com que a cura do outro se torne mais leve, se torne algo com menos psicoativo. Não que eu seja contra os medicamentos químicos, mas quando você tem algo mais natural, vindo da própria natureza, ela causa menos efeitos colaterais nas pessoas. Então, apesar do tratamento ser um pouco mais longo, a médio e longo prazo, mas é um tratamento, uma cura que é duradoura. Então, realmente você se cura, exatamente. Então, assim, eu vejo que a cada dia que passa, a cura está vindo através do teu autoconhecimento, através do teu colocar de dentro para fora. Todos nós somos filhos do Criador e a centelha está dentro de você. Basta o quê? A ajuda de uma terceira pessoa, que aí vem essa questão dos terapeutas, dos facilitadores, como o próprio Fábio relatou no início da nossa conversa. E aí, através desse despertar, que nós vamos curando os nossos males, porque nós temos muitos, né? Muitos males que a gente tem que ir descobrindo aos poucos e ir curando um a cada dia. E as ervas, elas vão trazendo um contexto muito bacana, assim, uma coisa que eu sempre gosto, né? Muitas vezes as minhas pacientes, elas têm crises de ansiedades que surgem do nada. Então, eu gosto, por exemplo, de entrar muito com a camomila, com a lavanda, né? Porque a camomila, ela não é uma erva só que acalma, ela aconchega a alma da pessoa. Ela é como se ela te abraçasse. Né? Exatamente. E eu trabalho muito também com a questão da intuição. Então, quando eu recebo uma pessoa para que eu atenda, as ervas ou as receitas, ou que é para ser transmitido para esta pessoa, sempre vem do plano espiritual. Eu tenho esse receio. Quando saiu essa carta que a Érica retirou do tarô, que é a questão do auto-julgamento, justamente vem de muito complementar comigo, porque eu tenho esse excesso de cuidado de não colocar coisas minhas para os outros, né? Claro que eu faço um filtro do que chega, e aí sempre o que eu receito, o que eu dou sugestão para o outro, sempre vem da outra dimensão, e não meu. Porque a nossa mente pensa muito, né? A gente tem pensamentos, conceitos, e que eu tento deixar isso de lado, né? Os meus posicionamentos, os meus conceitos, para eu deixar livremente a mente, para que eu possa receber algo que realmente é para o outro. E o que hoje tu traria assim para a gente, esse teu conhecimento, né, essa tua facilidade? O que tu acha que tu poderia trazer para a gente
que conselho, que erva, né? Tu poderia trazer aqui ou se tu quiser escolher um de nós, para a gente estar trabalhando hoje. Eu costumo dizer que não, na minha casa não falta, né? É cravo, canela e mel. Você quer estar energeticamente bem, tenha esses 3 compostos contigo, porque o cravo, ele também tem um potencial energético fabuloso. Então, assim, ele consegue trazer essa harmonia e limpar o ambiente juntamente com a canela. E o mel, ele tem esse poder de tranquilizar, de acalmar, de adoçar, de equilibrar. Então, com esses 3 componentes, você, com certeza, vai ter os seus dias, os seus momentos muito mais leve, alegres e potencializador, porque você vai potencializar o seu mental. Apenas com esses 3 componentes da natureza. Além do mel, que representa as abelhas, né? O arquétipo da abelha é fantástico para a vida de qualquer pessoa, em todas as suas áreas, para você prosperar. Então, assim, e eu venho juntando os conhecimentos, mas eu priorizo muito, mas muito mesmo, a questão do plano espiritual e de receber a intuição. Eu confio muito mais na intuição, no divino, do que em qualquer outra coisa. Então, a minha confiança se está na intuição, que é o divino dentro de nós. Então, assim, embora eu saiba que eu tenho que estudar, que eu tenho que ir em busca de novos conhecimentos, de novas técnicas, de como que as coisas estão acontecendo na atualidade, mas o divino, se você se conecta com ele, ele vai passar tudo o que é necessário para todos, sem exceção. Gente, tem uma história, inclusive, que eu já estudei bastante a alquimia, né? Eu sou muito curiosa, eu busco conhecimento. Na época, onde a gente tinha ali a questão das especiarias, né? Lá no início que começou, Fábio vai poder me ajudar a palavra aqui agora, o escambo, né, Fábio? A época do escambo, eu acho que eu e o Fábio, a gente é mais ou menos da mesma geração, que iniciava lá nos portos, onde tinha as especiarias. Era uma coisa interessante, foi feito um estudo, né? Eu não sei se tem esse conhecimento, Fábio e Mari. Mas eu não sou tão velho assim, não. Isso foi em outra encarnação que eu te falei. Ele estava te falando de outra encarnação, você entendeu que era nessa vida, mas não é verdade, tu entendeu o que eu quis dizer, tá? Eu tô brincando. Nessa época, tá? Olha, eu não vivi nessa época, eu não sei por que eu chamei, mas deve ter vivido. Quer dizer, eu não vivi, não, eu vivi, mas nem entenderam, né, gente? Mas o que eu quero falar é o seguinte: que na época das especiarias, que a gente tinha esses escambos, era uma coisa impressionante. Foi feito um estudo que as pessoas que trabalhavam nos portos, as pessoas não ficavam doentes por causa do cravo e da canela. E da cebola também, né? Que ficava pendurado nas casas. Então, nós tivemos uma pandemia, que eu não me lembro qual foi, e que eles foram pesquisar que certo é que grupos de pessoas nunca ficavam doentes, que eram as pessoas que tinham as especiarias em casas penduradas e as pessoas que trabalhavam nos portos, e inclusive o cravo e a canela, que eu, durante toda a pandemia, eu jogava álcool de cravo e canela em todo mundo. Aí diziam, louca, tu é louca, tu não... nem Agora eu vou abrir aqui, tá? Eu não tomei vacina do Covid, eu não fiquei doente, eu só trabalhei com alquimia, e o cravo e a canela, Mari, eu não tenho nenhum pronto aqui, mas eu fazia spray de cravo e canela e álcool, borrifava por tudo. Exatamente. E eu amo. Exatamente. E além da então, saúde, assim, ainda trouxe prosperidade para a sua casa. Isso. Eu quero só reforçar, Giza, justamente quando você nos perguntou se eu e o Fábio tínhamos esse conhecimento.
eu não sei de onde vem o meu conhecimento, eu só sei que ele vem. Então, eu gosto de usar muito o filósofo Sócrates, porque eu estudei filosofia, Maravilhoso. né? Me formei em filosofia. E aí, ó, eu só sei que nada sei. Eu sei que nada. Essa vai ser a frase da Mari aqui no Alquimia da Eu só Alma. Eu sei que nada sei, e as coisas vêm, e assim, eu tento ouvir e executar, às vezes com medo, às vezes com receio, mas no fim dá tudo certo, entendeu? Aí vem o feedback das pessoas e fala, olha, foi maravilhoso, aconteceu, e assim, eu tenho um relato de uma mãe que uma vez estava com um filho muito doente, e ela me procurou, e assim, aí vem, fala, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Faz. E confia. Né? E aí eu falo assim, ó, você acredita qual é a reza que você acredita? Ah, eu acredito no Pai Nosso. Então, minha filha, reza o Pai Nosso. Eu quero uma salve. Reza tua salve, rainha, faz e confia. E aí as coisas dão certo. É assim, eu trabalho assim, não tem mistério, não tem técnica, entendeu? É assim que Mari, eu posso falar uma coisa? Esse movimento, essa sua atitude, né, quando você falou sei que nada sei, é algo muito bonito, né? Significa que você já se conecta com a sua ancestralidade, se conecta com o seu inconsciente. Muitas pessoas que vêm até mim em busca de uma sessão, por exemplo, da matriz do destino, ao decorrer da conversa com essas pessoas, eu verifico que um dos fatores que mais travam a vida dessas pessoas, que mais bloqueia, é o fato de não se conectar com o seu interior, né, com o seu eu superior. São pessoas que não têm tem essa conexão bloqueada devido ao medo do que os outros vão achar, a querer se parecer com outras pessoas, ser aceito em grupos. Cada vez mais que a gente tem esse movimento, a gente vai bloqueando a nossa ligação energética, com a nossa ancestralidade, com o nosso eu superior. Então, eu achei muito bonito quando você falou, né? Eu só sei que eu faço e dá certo, e cada vez mais eu vou adquirindo conhecimento. E é assim mesmo que funciona. O conhecimento, ele vem da nossa ancestralidade, da nossa ligação espiritual. Significa que o canal está fluindo, que as coisas estão acontecendo, né? Que você está fazendo o que você gosta, que você está fazendo bem para outras pessoas e que a energia está fluindo levemente. Gente, olha só, maravilhoso. Esse papo ele está muito bom. Mas eu vou aproveitar esse momento e eu quero convidar vocês todos a estarem comigo no Alquimia da Alma mais algumas vezes, a gente poder estar aí batendo esse papo, porque a gente tem muita coisa para conversar, eu acho que a gente tem muito conhecimento para levar para outras pessoas. Então, eu quero, né, aproveitar e já fazer esse convite para vocês, para que a gente esteja aqui, pelo menos uma vez por mês, ou a cada 15 dias, ou a disponibilidade de cada um de vocês aí, para a gente estar trazendo esse conhecimento aí e a gente formar essa egrégora de luz, formar essa família, né? Há muito tempo eu venho buscando uma maneira de levar o conhecimento para as pessoas. Eu tive muitas dificuldades. Muitas pessoas entraram, abraçaram um projeto, depois saíam, caíam fora, né? E eu acho que eu encontrei as pessoas que estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo amadurecimento espiritual do que eu. Então, é um convite que eu quero fazer para todos vocês, para que a gente tenha aí esses encontros aqui no Alquimia da Alma. E agradecer, porque eu não tenho nem palavras, né? A emoção é muita de estar aqui. E gente, é isso. E é isso, e é agradecer, e dizer que vocês são maravilhosos, e que eu amei, eu quero conhecer cada vez mais cada um de vocês, e jogar para o universo aí, saber o que o universo nos reserva. Então, eu agradeço. Se alguém mais quiser falar alguma coisa aí, está aberta a casa de vocês. Sejam bem-vindos. Venham para ficar. O espaço é meu, o espaço é de vocês. Eu criei o Alquimia da Alma exatamente para isso.
prazer estar com vocês, independente de qualquer coisa, a energia é muito boa. Estou à disposição, quantas vezes a gente se reunir para conversar. Eu acho que a gente pode encontrar isso em todos os lugares, mas tem até aquela passagem bíblica de quando algumas pessoas estão se reunindo com essa intenção. Eu, no caso, a consciência crística também está e esse tipo de coisa, mas você também encontra no budismo, encontra em várias correntes essa mesma coisa, e vamos lá, eu estou à disposição, adorei. Muito obrigado pelo convite. Eu quero também agradecer estar com todos vocês que aqui se faz presente. Quero também deixar aqui registrado as nossas condolências à nossa colega Luciana, né, que não pôde participar hoje por momentos de força maior, mas que ela sim está presente aqui conosco, nós não a esquecemos, e num próximo encontro, com certeza ela vai estar conosco. Não poderia deixar de fazer essa menção aqui à nossa parceira. E dizer que essa conexão que está sendo construída entre nós é maravilhoso, é uma energia muito positiva, muito alto astral. Então, assim, só agradecer, gratidão a cada um de vocês e desejar que todos tenham um excelente dia e uma excelente semana para todos nós. Pessoal, eu quero agradecer muito a oportunidade. Eu sou apaixonado por falar sobre autoconhecimento, né? Sobre autopercepção. É algo que me ajudou bastante, ainda me ajuda e faz com que eu possa ajudar outras pessoas. E eu acho que se a gente conseguir plantar uma sementinha na cabeça das pessoas que estão vendo esse vídeo, a sementinha do questionar, do se auto-observar, do analisar as suas próprias atitudes diárias, eu acho que esse vídeo já vai ser de grande valia. Então, eu agradeço pelo convite, sou apaixonado por falar sobre essas coisas, sobre autoconhecimento, sobre a autopercepção, e eu acho que a gente tem muito a ganhar nisso. Obrigado. Eu sempre digo, né, que o autoconhecimento, ele é tudo. E tem uma coisa que eu aprendi com os meus mentores espirituais, quando a gente está dentro da nossa missão, e a nossa missão é ser um curador. Quando a gente curou uma pessoa, a gente já cumpriu a nossa missão. E as outras pessoas que a gente vai curando aí pelo caminho, a gente vai ganhando créditos, né, que eu digo, com o universo, para que a gente possa evoluir e juntos trazer outras pessoas nessa caminhada, nesse despertar, que ele é tão maravilhoso e ele é tão divino. Então, eu quero agradecer também aos meus mentores espirituais por terem me permitido fazer esse trabalho, e aos mentores espirituais de cada um de vocês que está aqui, o eu superior, a fonte criadora, e gratidão por esse momento, e até breve, né? Porque não tem palavras, jogando para o universo, e que a gente vá colher muitos frutos e ajudar muitas pessoas. Obrigada, gente. Gratidão. Beijo na alma. Obrigado, pessoal.